Professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre a coordenação e a subordinação. Vamos lá? Vou começar com a leitura de uma tirinha. Hoje estamos aqui, mas até quando? A gente nunca sabe quando será a última tirinha. Gente, essa tirinha é de criação do Alexandre Becker e a personagem de cabelos azuis é o Armandinho. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre ele. Bem, aqui, gente, nós vamos ver que as duas personagens estão conversando e eles vão usar palavrinhas que vão estabelecer, relacionar uma parte com outra. Então, as orações, elas se relacionam uma com as outras por meio dessas palavras, dessas expressões que vai ligar. Essas palavras, essas expressões, recebem o nome de conjunção. Sim. Então, as conjunções, elas vão contribuir para que o texto seja coeso e coerente, e não uma sequência, um amontoado de palavras. Então, vamos voltar ao conceito de conjunção. Palavra ou expressão que relaciona duas orações, dois termos, de mesmo valor sintático. Vamos mais alguns exemplos. Bom, como eu disse, voltando à tirinha, Armandinho foi uma personagem criada em 2009 pelo jornalista e ilustrador Alexandre Becker. O Armandinho é essa personagem questionadora, esse menino curioso, que sempre fica muito intrigado com as desigualdades sociais. As tirinhas do Armandinho ainda continuam sendo produzidas. Então, agora, nesse período de quarentena, de pandemia, tem algumas tirinhas que o Armandinho vai falar sobre a situação social, falar sobre a questão das pessoas na quarentena. E olha só, gente, que coisa interessante. As tirinhas, a criação do Alexandre Becker é bem crítica, é bem politizada. O Alexandre uma vez teve as suas tirinhas retiradas do jornal que ele publicava, porque aquilo que ele publicou assim, incomodou algumas autoridades. Então as tirinhas tiveram até de ser retirada. Por isso, gente, eu vou voltar lá na tirinha inicial, só para a gente relembrar. Por isso que aqui é aquela questão do contexto da tirinha. Por isso as duas personagens conversam, que ela fala assim, hoje estamos aqui, mas até quando? Porque foi nesse contexto que as tirinhas foram censuradas e foram retiradas do jornal. Agora, analisando as conjunções. Quando ele fala, hoje nós estamos aqui, eu tenho uma expectativa. Quando eu tenho aqui o mas, olha, me dá uma ideia de coisa oposta. Estamos aqui, aí vem uma oposição, mas, olha, até quando? Olha como a palavrinha quando me dá uma ideia de tempo, tá? E continua, quando ele fala, a gente nunca sabe, quando será a última tirinha, a gente também tem essa situação, a gente não sabe o quê? Ah lá, quando será a última tirinha? Mais uma vez me dando essa noção. Viram? As conjunções, elas sendo usadas, estabelecendo essa relação entre os termos, fazendo com que esse texto fique coeso e coerente. Vamos continuar. Olha, mais um exemplo. Agora um poema, Vinícius de Moraes, que também já foi musicado. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou por estrofes e vou parando e vou comentando o caso dessas conjunções, ok? Bem, vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Olha, aqui quando eu tenho esse e, a ideia que eu tenho é de soma. Olha, então vai ali, ele está conversando ali com a tristeza, E aí, vai tristeza, um comando. E diz a ela duas coisas, olha, o e está dando essa ideia de soma. Bem,
Diz-lhe numa prece que ela regresse porque eu não posso mais sofrer. Olha, quem diz alguma coisa. O que ele vai dizer? Que ela regresse. Tá vendo aqui? Eu tenho uma conjunção que vai completar ali o verbo. Diz o quê? Que ela regresse. Tá vendo? Olha. E aqui eu tenho a explicação, né? Essa justificativa. Por que ela deve regressar? Por quê? Qual é a causa? Né? Porque eu não posso mais sofrer, tá vendo? Outra conjunção. A próxima estrofe, ela não traz conjunções. Então, vamos para a última. Mas, se ela voltar, que é a música, né? Fala duas vezes. Que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Né? Que galante, hein? Aqui, gente, é aquilo que nós já tínhamos comentado. Olha, o mais vai dar essa ideia de oposição, né? Criou-se uma expectativa e agora eu falo o contrário. O se, gente, me dá essa ideia de condição. Olha, se ela voltar, olha, a condição para a coisa ser linda é o quê? Ela voltar. Se ela voltar, ok? E tem mais uma, né? Olha, o pois aqui está dando uma explicação. Olha que coisa mais louca, né? Porque ele pretende beijar a amada muito, né? Então a explicação, o pois. Bom, como nós estamos vendo, né, as conjunções têm esse papel aí. Vamos para mais uma tirinha. Olha, este é o mundo, está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque o modelo é reduzido, o original é um desastre. Aqui nós temos a Mafalda, né? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela. E eu tenho o porquê. O porquê aqui ele vai, né, que ela fala, sabe por que esse mundo é bonito? E agora ela vai explicar o porquê, me dá essa ideia aí, né, de justificativa, de explicação. O porquê também pode ser causa, tá, gente? Olha, eu quero esclarecer porque o porquê pode ser tanto causa como explicação. Como eu vou saber a diferença? Olha só, se eu falo assim, vem agora porque vai chover. Olha, isso aqui é uma explicação. Eu, né, fiz um pedido, dependendo do tom de voz pode ser maior, né? Vem agora. E agora eu explico porque vai chover. Tá vendo? Isso é uma explicação. Agora, a causa é quando uma coisa tem como consequência a outra. Eu falo, ela chorou porque a mãe a repreendeu. Olha, então, a causa dela ter chorado foi porque a mãe xingou, né, chamou a atenção dela. Então, olha, ela chorou porque a mãe repreendeu, nesse caso aqui é causa, tá? Então, o contexto vai nos mostrar se essa conjunção é uma explicação ou se é uma causa, ok? Bom, meninos e meninas, estamos falando então das conjunções coordenativas, né? Que são essas conjunções que elas vão estabelecer essa relação entre as orações, só que existe uma independência, tá? As orações coordenadas, elas são independentes entre si. Eu vou explicar melhor. Olha, a adição. Mandei uma mensagem e ela respondeu. Olha, na primeira, né, na oração que aparece aqui em primeiro lugar, né, mandei uma mensagem, olha, eu entendi. Eu tenho o sujeito, eu, tá oculto, mandei o quê? Uma mensagem, tá tudo aí. E aí, ela já respondeu. Olha, sujeito, ela respondeu. Eu tenho duas orações independentes, só que eu vou ligar as duas com uma ideia de adição. Tá vendo? São duas coisas. Mandei a carta e ela respondeu. Ok? Olha a adversativa, já falamos muito nela, que indica a oposição, é o mais porém. Ah lá, ganhei um celular novo, olha a expectativa. Mas ele estava com defeito. Tá vendo a coisa oposta? Detalhe, galera, não confundam o mas
M-A-S, que dá a ideia de oposição, com mais, que é aquela ideia de soma. 2 mais 2, 4. Tá? Ai, eu sempre confundo isso, professora. Como que eu faço na hora lá da prova para não errar? Faça o seguinte, todas as vezes que você conseguir substituir mas por porém, não tem um i, tá vendo? Então, olha, fui à escola, mas ela estava fechada, tá vendo? Porém, fui à escola, porém ela estava fechada. Vamos. Alternativas me dão uma ideia de escolha, separação, opção, ou estudo para a prova, ou tiro nota baixa, ou eu trabalho ou eu estudo, tá vendo? Tem que escolher. Conclusivas, é uma conclusão, o próprio nome já diz. Meu irmão caiu da bicicleta, por isso, logo, portanto, cortou o braço. Tá vendo? É a conclusão. E a explicativa que nós também já vimos muitas, né? Olha lá. Porque, pois, pega o guarda-chuva, olha, conselho ou ordem, pois está começando a chover. Bem, voltando agora à Mafalda. Gente, a Mafalda, olha que coisa engraçada, ela foi criada para um anúncio, era de eletrodoméstico. Então, o Quino, né, que é o Joaquim Salvador Lavado, ele criou a Mafalda para essa publicidade, para um anúncio publicitário. Acabou que aquilo não vingou, não deu certo. E tinha, né, um outro amigo que trabalhava no jornal que publicou a Mafalda. Olha, isso lá em 1964. Olha como a Mafalda é velha, hein, gente? Não, velha não, experiente. Olha, e a Mafalda é essa menina também questionadora, sempre faz perguntas que vão deixar os adultos numa situação assim, ai meu Deus, por que essa criança está perguntando isso, né? Numa situação embaraçosa, é uma menina de opinião que vai criticar a realidade, então a gente sempre vai encontrar essa crítica aos comportamentos sociais, às questões políticas, nas tiras da Mafalda. É uma menina bem contestadora, tá? Bom, voltando às conjunções, eu trouxe agora uma frase do Nelson Mandela. Se você falar com um homem, e aqui, gente, homem, mulher, humanidade, pessoa, tá? Numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge seu coração. Aqui, gente, é aquela situação que nós já tínhamos visto lá no poema do Vinícius de Moraes. A conjunção se, ela me dá essa ideia de condição. Uma coisa só acontece se a outra acontecer. Nesse caso, gente, nós temos uma conjunção subordinativa. Aqui as orações não são independentes. Uma oração depende da outra para o sentido global. Se eu falo para vocês só, isso entra na cabeça dele, você fala assim, tá faltando algo. Ah, se você falar com o homem, é a linguagem que ele compreende. Tá vendo? O próprio nome já diz, né, gente? Conjunções subordinativas. Um termo está subordinado, depende do outro. Vamos a mais exemplos. Eu já falei sobre o Nelson Mandela. Então, gente, para quem não sabe, o Nelson Mandela foi um líder sul-africano, né, lutou contra o racismo e o apartheid na África do Sul, tá? Ficou 27 anos preso devido às suas ideias, né? Porque ameaçava as autoridades, incomodava as autoridades. Depois que ele foi solto, se tornou presidente, tá? Então, é um grande nome quando a gente fala nessa questão, né, dos direitos humanos, sobre essa questão, né, contra o racismo, é um grande nome, o Nelson Mandela. Agora sim, as orações. Olha, então, como nós vimos, nós vamos ter dois tipos de conjunções. Nós vamos ter as conjunções integrantes, que serão aquelas que vão completar a ideia,
tá? E nós teremos as conjunções que vão estabelecer uma relação de circunstância com essas ideias. Então, vamos primeiro às integrantes. Olha, é fundamental que você chegue antes à reunião. É fundamental. Se eu paro aqui, você fala assim, é fundamental o quê? Que você chegue antes da reunião, tá vendo? O que está completando. É uma conjunção integrante. O nosso desejo é o quê? Que ela vencesse o campeonato, tá vendo? Está completando. Temos fé. De quê? De que a humanidade pare de destruir o planeta. Tá vendo? Esses exemplos eu tenho conjunções integrantes. Elas vão integrar, completar essa ideia. Bom, no texto, né, a gente analisou aqui da tirinha, nós vimos a presença também das conjunções subordinativas adverbiais. Vamos a elas. Olha, então as subordinativas adverbiais, elas têm vão trazer várias circunstâncias. De causa, que nós já vimos bastante lá, comprei maçãs. Qual foi a causa, o motivo que eu comprei maçãs? Porque não tinha uvas. Eu posso estabelecer uma comparação? Ele está nadando como um golfinho? Olha, está comparando a pessoa e o golfinho, tá? Fiquem atentos, tá, gente? Aqui, muitas vezes, quando a gente tem as comparativas, o segundo verbo fica elíptico, né? A gente não escreve. Concessivas, a ideia mesmo de uma ressalva, de uma concessão, olha lá. Embora minha mãe proibisse, não é para fazer. Eu continuei jogando videogame, tá vendo? Houve uma ressalva, né? Olha, condicionais, nós vimos muitas, né? Vários exemplos com condicionais. As conformativas, que vai dar essa ideia de conformidade, uma coisa que já é esperada. A festa de aniversário dela ocorreu segundo o planejado, conforme o planejado, de acordo com o planejado. Causa e consequência, lá, as consecutivas. Tomou tanto sorvete, qual que é o resultado? Que ficou gripado. As finais é a finalidade. Olha lá, não corra, né? Não vou correr. Qual que é o objetivo? Qual que é a finalidade para não correr? Para que não se machuque. As proporcionais vão dar a ideia de as coisas que vão acontecer, né, proporcionalmente. Olha, à medida que estudo, todos os dias, minha memória fica melhor, olha, é proporcional. E temporal, fácil. A gente viu também, né? Quando começou a chover, estávamos dentro de casa. Bom, meninos, para terminar, eu quero fazer uma observação sobre os porquês. Porque sempre as pessoas me perguntam, Maria Alice, por que junto, por que separado? Por quê, por quê, por quê? O próprio Armandinho vai perguntar, né? Por que é separado? Por que não é junto? Mas por quê? O porquê, não sei. Agora, para ficar para vocês, olha como é fácil. O porquê separado vai ser para frases interrogativas, ou seja, perguntas. O porquê com acento, a gente coloca sempre no final. Você não veio ontem? Por quê? Tá vendo? Se você coloca no começo, é assim. Por que você não veio ontem? Se você coloca no final, a voz dá aquela elevada. Você não veio ontem? Por quê? Quando você responde que explica ou indica a causa de algo, o porquê é junto. Eu não vi ontem porque estava doente. Tá vendo? É junto. E todas as vezes que eu posso substituir o porquê pela palavra razão ou motivo, ele vai ser junto e com um acento. Aí, você fala com o professor, eu não vim ontem. O professor pergunta, você não veio à aula ontem? Por quê? Porque eu estava jogando bola. Aí o professor fala, o seu porquê não justifica, né? Quer dizer, o seu motivo não justifica, né? Fácil. Bem, meninos, nós vimos aí, meninos e meninas, nós vimos aí os vários usos dessas conjunções que são elementos de coesão, né? Vão ligar essas orações e vão deixar a frase, né, entendível, coerente, fazendo sentido. Para preparar essa aula, eu usei o livro Português e Linguagem. Muito obrigada pela companhia e eu aguardo vocês na próxima aula.